Bom, turma, nós agora vamos ver a aula de física. Bom dia para todos, né? E vamos dar continuidade à nossa parte de velocidade média, né? Sobre física. Lembre-se que agora nós vamos estudar física. E na última aula de física, nós fizemos uma revisão sobre a velocidade média. Fizemos alguns exercícios, né? E vamos continuar aqui fazendo mais alguns para que melhore o entendimento de vocês, tá bom? E tudo isso sobre velocidade média. Temos aqui a fórmula da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Então, velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde ΔS é o S2 menos S1 sobre T2 menos T1. Em outras palavras, você vai encontrar S1 menos S0, T1 menos T0. Lembre-se que é sempre, quando você quer encontrar distância, você subtrai o ponto posterior menos o anterior. Então, o posterior aqui é S2 menos S1, e o tempo é o tempo final sobre o tempo inicial. Espaço final menos espaço inicial, também é a mesma coisa. Temos a definição de cada variável dessa, ó, Vm, velocidade média, ΔS, deslocamento, ou seja, espaço, ΔT, intervalo de tempo, tá bom? Então, a fórmula da velocidade média é espaço sobre tempo, ΔS sobre ΔT. E aí, é só fazer os cálculos. Vamos ver o primeiro exercício. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, quem é que não gosta de futebol de vocês? Todos, né? Um jogador imprime a uma bola a velocidade de 43,2 km por hora. Uma velocidade razoável, né? Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir a rede, determina a distância percorrida. Então, gente, nós vamos ter esses dados do problema, tá? Tirar esses dados do problema para poder resolver. Então, vai ficar assim, ó. Dados do problema. Velocidade, 43,2. Tempo, 3 segundos. ΔT é o tempo que ele quer. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir, determina a distância. Então, ele quer saber o ΔS. ΔS, não é o ΔT. Tempo ele deu, 3 segundos. Como é que vai ficar? A velocidade, a fórmula é a mesma. ΔS sobre ΔT igual a velocidade média, ΔS sobre ΔT, ΔS é S final menos S inicial, ΔT é T2 menos T inicial. Fazendo os cálculos, substituindo, temos que a velocidade média vai ser, ó, quem é o espaço? 43,2 km por hora, dividido por 3,6. Aqui, gente, eu quero transformar km por hora em metros por segundo. E nós vimos lá em aula anterior que nós, toda vez que quero transformar uma unidade maior em uma menor, no caso aqui, km por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Pode observar lá nas primeiras aulas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é transformar essa unidade aqui, ó, para metros por segundo, porque o tempo está em segundo. Então, dividindo 43,2 por 3,6, nós vamos encontrar uma velocidade média de uma velocidade média de 12 metros por segundo. Então, agora eu tenho a velocidade média 12 metros por segundo. De onde eu tirei, eu transformei o 43,2 km por hora para metros por
segundo. Então, fiz essa transformação bem aqui, ó. 43,2 dividido por 3,6. Você dividindo, dá 12 metros por segundo. Aí, o que eu faço? A fórmula é velocidade média, ΔS sobre ΔT. A velocidade média nós já temos, ó, que é 12 metros por segundo. Substituo no lugar do VM. O ΔS é o que nós queremos calcular. E o ΔT nós temos que foi dado, ó, 3 segundos. E aí eu faço, ó, ΔS é igual a velocidade vezes tempo. Tá aqui, ó, ΔS, velocidade vezes tempo. ΔS é o que eu quero calcular. O V é 12 metros por segundo. E o tempo, 3 segundos. Então, o espaço é de 36 metros percorrido pela bola. Tá ok? De novo, foi dado. O que foi dado no problema? Foi dado que a bola foi chutada a 43,2 km por hora. O tempo levou 3 segundos. Qual foi o espaço que ela percorreu? Para que eu resolva isso aqui, eu tenho que transformar primeiro essa unidade, ó, quilômetros por hora para metros por segundo. Por quê? Porque o tempo está em segundo. Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Eu sei que a fórmula é velocidade média com a ΔS sobre ΔT. Então, primeiro, eu vou fazer isso aqui, ó, transformar essa unidade por 3,6. Vai ficar 43,2 dividido por 3,6, que dá 12 metros por segundo. Então, agora eu tenho o valor da velocidade média. Então, eu tenho ΔS que eu vou calcular e o tempo que eu já foi dado. Fazendo essa produto dos meios igual a produto dos extremos, vai ficar ΔS igual a V vezes T. Um ΔS, quem é V, é 12. Quem é T, 3. Então, 12 vezes 3 dá 36 metros. Tá ok, gente? No segundo exercício, diz que ao passar pelo marco, quilômetro 200, ou seja, quando ele passou nesse quilômetro 200 de uma rodovia, o motorista viu um anúncio com inscrição: abastecimento e restaurante a 30 minutos. Ou seja, ele viu essa placa que é dado o tempo que ele vai chegar no restaurante ou num posto para abastecer. Considerando que esse posto de serviço se encontra junto ao marco de 245 km, ele passou no 200, mas o posto está a 245 km da rodovia. Então, o que faz? Pode-se concluir que o anunciante prevê, para os carros que trafegam nesse trecho, uma velocidade média ou seja, ele está dando a distância, está dando o tempo, que é para calcular a velocidade. Então, o que nós vamos fazer? Quanto tempo ele vai chegar lá, né? O tempo ele já deu, que é 30. Ele quer saber a velocidade, para que ele chegue naquele tempo. Então, vamos resolver o problema aqui, ó. Tirar os dados do problema. No marco inicial, que eu vou chamar de S1, podia chamar de S0, né? 200 km. No marco 2, que é onde ele vai chegar no abastecimento ou no restaurante, é 245. Para que eu encontre essa distância, eu subtraio o posterior do anterior. Então, fica 245 menos 200, que dá 45 km de distância a percorrer. A percorrer, não é percorrido, é a percorrer. Percorrer. Tá bom? E agora, como o tempo está em minuto, o tempo que temos que transformar para segundo. Logo fica, ó, 30 minutos dividido por 60. Olha, 30 por 60, eu tenho
30 por 30 dá 1, 60 por 30 dá 2. 1 sobre 2 dá 0,5. Se eu estou dividindo minuto por segundo, minha resposta é 0,5 da hora, meia hora. 0,5 ou meio. Meio é a mesma coisa que 0,5. Se você dividir 1 por 2, vai ficar 1 por 2, não pode. Baixa um zero aqui à direita do 1, fica 10. E baixa um zero no quociente e uma vírgula. Aí fica 10 por 2, dá 5. Então, eu tenho 0,5 da hora, ou meia hora. Para solucionar essa questão, devemos aplicar a fórmula da velocidade média que é dada por. Quem é a fórmula da velocidade média? Espaço sobre tempo. Quanto é espaço? 45 km. Quanto é da hora? A metade. O tempo, né? A metade da hora, 30 minutos. Então, fica 45 km por meia hora, vai dar exatamente a velocidade média de 90 km por hora. Não mudamos nada em termos de fórmula, né? É a mesma. Não esqueçam que quando eu tenho unidades diferentes, eu tenho que transformar tudo para a mesma unidade. Por que eu dividi lá por 3,6 lá no anterior? No primeiro exercício. Dividi por 3,6 porque eu tinha quilômetros por hora, isso no primeiro exercício, né? E a velocidade dava em quilômetros por hora e eu queria em metros por segundo. Então, dividi por 3,6 e encontrei aqui o ΔS igual a 36 metros. É o primeiro exercício. Para o segundo, eu tenho que estar a uma velocidade de 90 km por hora para chegar num tempo de 30 minutos a uma distância de 45 km. Tá ok, gente? Outro exercício. Qual é a velocidade média, olha aí, em metros por segundo, de uma pessoa que percorre a pé 1,8 km em 25 minutos? Ora, gente, isso aqui é muito fácil. Primeiro, eu tiro os dados do problema. Qual a distância que ele vai percorrer? 1,8 km. Então, está aqui, ΔS. Ó. E aqui eu posso, ou seja, eu tenho 1,8 km. Se eu multiplicar por 1.000, eu tenho 1.800 metros. 1,8 km vezes 1.000 dá 1.800 metros. Tá ok? Então, esse é o espaço que ele percorreu. Vamos ver agora. Ó. O tempo que ele vai gastar, 25 minutos. Se eu quero transformar em segundo, 1 minuto tem 60 segundos, logo eu multiplico 25 vezes 60. Aqui embaixo, o tempo, 25 vezes 60. Eu baixo um zero, 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 2, 2 e 3, 15. Então, o tempo de 25 minutos é igual a 1.500 segundos. Vamos usar a fórmula agora. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? 1.800 metros. Quem é o ΔT? 1.500 segundos. Se aqui eu corto 2 zero, fica 18 sobre 15. Dividindo 18 sobre 15, dá 1,2 metros por segundo ao quadrado? Não, metros por segundo, porque velocidade média é metros por segundo. Depois nós vamos ver uma aula que o que tem ao quadrado, no caso o S ao quadrado, é a aceleração. Então, gente, no caso aqui, eu tenho uma velocidade média de 1,2 metro por segundo. Então, gente, com base nesses dois exercícios, 3 exercícios, eu estou mandando uma atividade bem simples, aqui, ó, está em vermelho. Eu espero que o aluno não vai dizer de novo que eu mando só atividade. Aqui, gente, eu estou resolvendo exercícios e embaixo eu estou mandando a atividade. Não é
uma atividade mais exercícios que eu estou resolvendo, e aí embaixo estou mandando 2 exercícios para que vocês resolvam e mandem de volta para que eu possa corrigir. São 2 exercícios. O primeiro, todos os 2 são fáceis. Uma partícula se desloca 5 km a cada 10 segundos. Determine sua velocidade média em metros por segundo. O que você vai fazer? Transformar essas unidades. Quilômetro para metro já está em segundo, né? É uma divisão direta. No segundo, é só usar a formulazinha. No segundo, foi dada uma tabelazinha, S de metro, né? 5, 10, 15, 20. O tempo, 1, 2, 3, 4. O que ele pede? Analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média. Ah, professor, como é que é a velocidade média? Qual é a fórmula? Delta S sobre delta T. Quem é delta S? S final menos S inicial, sobre T final menos T inicial. É só olhar a formulazinha lá em cima e aplicar direto. Eu espero que vocês não tenham dificuldade nessa tabela. Você não vai fazer ponto a ponto, né? 5, 10, não. Você vai pegar os extremos, subtrair e dividir, vai encontrar um valor, tá bom? Então, muito obrigado. Espero que todos assistam a aula e mandem as atividades. Eu não quero só resposta eu não vou corrigir. Outra coisa, pelo amor de Deus, não vão sair falando por aí que eu estou mandando só atividade, que não estou. Eu vou enviar essas aulas todas para a direção, né, do colégio, para a coordenação. Porque quando vocês disserem que eu mando só atividade, eu tenho a prova lá na mão deles, tá bom? Sou obrigado a fazer isso para que vocês não saiam dizendo por aí que eu só mando atividade. Eu nunca mandei só atividade. Geralmente eu dou 3, 4 aulas e mando uma atividade. E muitas das vezes a atividade vai na sequência dos exercícios, da aula, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Fique com Deus.